Olá, seja muito bem-vindo ao Grandes Julgamentos. E hoje o nosso tema são as loterias. A primeira loteria foi realizada no Brasil em 1784, em Vila Rica, então capital de Minas Gerais, hoje município de Ouro Preto. A partir daí, as loterias foram adotadas em vários estados brasileiros. A administração dessas loterias era feita por particulares que participavam de concorrências públicas para uma concessão desse serviço por 5 anos. Mas na década de 1960, o governo federal decidiu que esse serviço deveria ser explorado somente pelo poder público federal. O Decreto-Lei de 1967 prevê a exploração de loterias como serviço público da União e impede a criação de loterias estaduais. Além disso, proíbe as loterias estaduais já existentes de aumentarem a emissão de bilhetes e séries de apostas. E essa discussão veio parar no Supremo Tribunal Federal. Hoje você vai acompanhar aqui no Grandes Julgamentos como foram as sessões que discutiram, à luz da Constituição Federal, a exclusividade da União na exploração da atividade prevista no Decreto-Lei. O julgamento teve início em 23 de setembro deste ano. São 3 ações, 2 arguições de descumprimento de preceito fundamental. A 492, de autoria do então governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e a segunda, a 493, da Associação Brasileira de Loterias Estaduais. Ambas discutem a competência de estados e União para a exploração das loterias. E havia ainda a ação direta de inconstitucionalidade 4986, em que o Procurador-Geral da República questiona normas do Estado de Mato Grosso para a exploração de loterias por esse ente federativo. O relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, leu o relatório no início da sessão. O mérito ressalta a rigidez das normas proibitivas da criação de novas loterias estaduais e argumenta pela existência de privilégio do ente central quanto à exploração do serviço de loteria, destacando a natureza de serviço público e não de atividade econômica. Defende, com isso, ser incabível se falar em qualquer ofensa ao artigo 177 da Constituição. Em seguida, o julgamento teve andamento com as sustentações orais. O procurador Emerson Barbosa Maciel representou o governo do estado do Rio de Janeiro. Ele reiterou que loteria não é jogo de azar, mas prestação de serviço público. Segundo ele, os recursos arrecadados pela loteria do estado do Rio de Janeiro, a Loterge, são usados em programas sociais e até no combate à pandemia da Covid-19. E defendeu que o Decreto-Lei é incompatível com o que diz a Carta Magna Brasileira. Loteria não é jogo de azar. Então, essa questão é uma premissa fundamental, porque as loterias caracterizam a prestação de serviço público e a sua receita sempre esteve relacionada ao custeio da Seguridade Social e outros serviços voltados para o cidadão, diferentemente das atividades privadas que têm por objetivo lucro privado. A atuação da Secretaria de Direito Econômico tentando coibir a atuação dos entes estatais no que diz respeito à exploração desses serviços, ela misturou uma atividade pela outra, quando, na verdade, há sim uma prestação. Apenas como referência, 70% dos recursos arrecadados pela loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Loterge, por exemplo, são empregados em importantes programas sociais. Outros entes, tive notícia, inclusive utilizaram esses recursos para fazer frente à mais grave das pandemias que nós enfrentamos nos últimos 100 anos. O estado de Minas Gerais, admitido na DPF 493, foi representado pelo procurador Mário Eduardo Nepomuceno Júnior. Ele afirmou que o Decreto-Lei de 1967 se baseia em razões de segurança nacional e que após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a realidade é outra. Trata-se, contudo, de valor abstrato, que antigamente servia para justificar muito, quando na realidade não justifica. Com o advento da Constituição de 1988, o Estado brasileiro é outro, o Pacto Federativo é outro, e também, por exigência do devido processo legal, a LINDB estabelece que não se decidirá com base em valores abstratos sem se justificar as consequências práticas da decisão. O segundo dia de julgamento começou com uma manifestação do advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior.
Ele defendeu a competência privativa da União para legislar sobre o tema, ao avaliar que o sistema de loterias no país é um serviço público e não uma atividade econômica. Primeiramente, é importante destacar que se trata de competência privativa da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, a teor do artigo 22, inciso 20 da Constituição. Inclusive, houve a edição da súmula vinculante número 2 por este egregio Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias, digo eu. E a nossa Suprema Corte tem decidido reiteradamente, são múltiplos os precedentes, no sentido de que a exploração de loteria pelos Estados-membros sujeita-se ao disposto na legislação federal, inexistindo, assim, qualquer afronta na matéria à autonomia estadual. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, começou sua manifestação citando um trecho de um dos livros do renomado filósofo e economista Adam Smith, sobre o sucesso universal das loterias. Diante do exposto, ele ainda defende que é razoável as lotéricas nas mãos da União e que o decreto-lei é antigo, porém válido. Diz Adam Smith que a possibilidade de lucro é naturalmente supervalorizada pelos homens. E disso decorre o sucesso universal das loterias. Diz ele, o mundo jamais viu, nem nunca verá, uma loteria perfeitamente honesta, ou em que o lucro total compense a perda total, porque o empreendedor da loteria nada poderia fazer nesse sentido. Diz Smith, a esperança vã de ganhar alguns grandes prêmios é a única razão dessa demanda. Então, o sistema lotérico nas mãos da União tem toda uma lógica cuja quebra aqui, apenas pelo princípio da igualdade, tá, seria uma violência à razoabilidade deste decreto-lei, que, apesar de antigo, continua atual, na medida em que a capacidade de geração de receita pública por loterias é limitada. E essa capacidade tem que ser, de modo eficiente, explorado por um ente, no caso a União, da melhor maneira para colher as maiores apostas possíveis em todo o território nacional e que a distribuição seja a mais equitativa dentro das políticas públicas federais de assistência, cultura, esporte e outros valores que as loterias financiam. Então, é dizer, o decreto é velho, mas é razoável. É dizer, não há violência alguma à igualdade entre os estados. E a existência do privilégio tem fundamento financeiro. Diante das manifestações, o julgamento foi suspenso. No próximo bloco, você vai ver como os ministros votaram. Não saia daí, a gente volta já. O último dia de julgamento foi 30 de setembro deste ano e ele começou com o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. Ele fez uma análise. Dessa análise constou uma retomada da história da legislação e da natureza jurídica das loterias no país. Para o ministro, essa história sempre demonstrou uma convivência legal da União e dos estados. Essa breve retomada histórica permite-nos observar que desde a primeira consolidação legislativa federal sobre a matéria, sempre foi aceita juridicamente a convivência legal da exploração das loterias pela União e pelos estados. Como asseverado com clareza por Caio Tácito em parecer sobre a matéria, na vigência dessas sucessivas consolidações do direito federal, sobrevive sempre o princípio da convivência entre a loteria federal e as loterias estaduais, apenas prescritos, quanto a estas, a limitação da eficácia ao seu território e o requisito formal de ratificação pela autoridade federal em face do regime de exploração por
concessionárias. O ministro terminou seu voto enfatizando que as loterias são um serviço público e que o exercício da atividade pelos estados não pode ser considerado uma contravenção penal. De toda forma, cabe exclusivamente à União estabelecer as diretrizes gerais da atuação das loterias. A competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios não preclui a competência material dos estados para explorar as atividades lotéricas, nem a competência regulamentar dessa exploração. Por esse motivo, a súmula vinculante 2 não trata da competência material dos estados de instituir loteria dentro das balizas federais, ainda que tal materialização tenha expressão através de decretos ou leis estaduais, distritais ou municipais. 4. Por outro lado, as legislações estaduais instituidoras de loterias, seja via lei estadual ou por meio de decreto, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de instituição de serviço público titularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode definir as modalidades de atividades lotéricas passíveis de exploração pelos estados. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, em concordância com o relator, ministro Gilmar Mendes, disse que a Constituição Federal é clara quando estabelece que cabe à União normatizar o assunto, mas não ter a exclusividade da exploração. Eu concordo com o eminente ministro relator que há necessidade dessa distinção entre a competência legislativa do ente federativo União, que é privativa, e uma eventual competência administrativa para exploração. O que a Constituição estabelece de forma absolutamente clara, a meu ver? A Constituição estabelece que é plenamente lícito um sistema de loterias. Então, aí não há dúvida, o artigo 22, inciso 20, com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 2, prevê, estabelece que sistema de consórcio, sorteios e loterias é lícito. Não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade nessa exploração. Tanto que a Constituição prevê no artigo 22, União, você legisle, não está proibido desse tipo de sistema de loterias no Brasil. Mas você deve legislar. Então, isso a Constituição estabelece. Prevê que a competência é privativa da União. Mas nada mais do que isso. Não prevê, a meu ver, com todo respeito às posições de contrário, não prevê, em momento algum, exclusividade na exploração pela União. Não prevê, o que me parece mais grave ainda, a possibilidade de alguns estados manterem essas loterias em virtude de ordenamentos jurídicos passados, enquanto outros estão absolutamente proibidos. O ministro Edson Fachin enfatizou que a validade do Decreto-Lei 204 de 1967 não resiste à filtragem constitucional que, a partir de 1988, fez uma reorientação democrática e terminou dizendo que concorda com os votos anteriores de que os estados podem explorar loterias, mas apenas a União pode legislar sobre o tema. No que concerne a ação direta de inconstitucionalidade 4986, também entendo que, com a devida vênia das compreensões em sentido diverso, que os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República são improcedentes, porquanto as normas estaduais impugnadas não possuem o caráter originário e inovador que caracterizaria a usurpação de competência. A questão central está em reconhecer a plena rigidez da súmula vinculante número 2, que tratou da atribuição da competência legislativa, e destacar, distinguir daí a competência material dos estados de instituir loterias dentro das balizas da legislação federal. O tema remete ao federalismo. Na declaração de voto, me reporto à reflexão alongada que fiz em voto na DPF 109 sobre a matéria, sobre o sentido de coordenação que está esse agir coletivo do federalismo cooperativo, e por isso também eu concluo por não enxergar antinomia entre a súmula vinculante 2
e a compreensão desse espaço sobre o regime administrativo da exploração da atividade econômica por parte dos Estados-membros. A ministra Rosa Weber foi sucinta no voto, pois para ela, os colegas já haviam sintetizado o que ela iria falar. E, em concordância com os demais, votou pela possibilidade da exploração de loterias pelos estados. Julgou procedentes as ADPFs 492 e 493 e improcedente a ADI 4986. Vou me limitar a cumprimentar o eminente relator pelo voto, a meu juízo, lapidar proferido, fazendo um distinguish perfeito entre a competência legislativa em matéria de loterias, privativa da União, sem dúvida alguma, artigo 22(20) da Constituição Federal, e a competência material ou administrativa, que diz com a exploração de um serviço público, no caso, o serviço público de loterias, para acompanhar na íntegra Sua Excelência, reportando-me ainda a síntese efetuada pelo ministro Alexandre de Moraes e agora ao ministro Edson Fachin. Julgo também eu, senhor presidente, procedentes as ADPFs para entender não recepcionados pela Constituição Federal de 1988 os artigos 1º e 32 caput e parágrafo 1º do Decreto-Lei 204 de 1967 e improcedente a ADI 4986, pedindo vênia a eventuais compreensões contrárias. Até o momento, você acompanhou os votos no mesmo sentido dos ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Edson Fachin. Eles votaram para que os estados possam explorar as loterias. No próximo bloco, você confere como foi o desfecho desse julgamento. Não saia daí, a gente volta já. E o Grande Julgamentos está de volta. A partir de agora você acompanha como foi o final dessas discussões sobre as loterias estaduais. Foram 3 ações, as arguições de descumprimento de preceito fundamental 492 e 493, além da ação direta de inconstitucionalidade 4986. O ministro Dias Toffoli, em um voto brevíssimo, acompanhou o relator. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia chamou a atenção que o decreto-lei de que trata a exploração de loterias é antigo, tempo em que a federação era formal, pois não havia a prática. Ela votou pela exploração de loterias pelos estados e terminou enfatizando que prática contrária a essa seria inconstitucional. Voltamos ao assunto do federalismo, que é tão caro ao constitucionalismo brasileiro e tão necessário ao país, neste caso específico, presidente. A repartição de competências foi considerada pelo ministro Campos Salles, quando ministro da Justiça do governo provisório, no início da República, como o coração da federação. E estamos, mais uma vez, nesses últimos meses, cuidando deste que é um assunto tão importante para que a gente não deixe fragilizar a Federação Brasileira. O ministro Gilmar Mendes, relator, acho que acentuou todos os dados que trouxe no meu voto de que farei juntada. Algumas observações brevíssimas, presidente, uma vez que também concluo exatamente como foi concluído pelo eminente ministro relator em seu voto, é que, em primeiro lugar, é bom chamar a atenção que este decreto-lei 204 é de 67, um momento em que a Federação Brasileira era o que o Paulo Bonavides chamava de Federação de opereta e que o Raul Machado Horta chamava de federalismo formal, porque não havia prática do federalismo. Em segundo lugar, estamos falando de loteria e deixe de tecer qualquer consideração sobre gosto ou desgosto de quem quer que seja sobre este tema, que não é o caso, estamos em sede jurídica, mas principalmente de chamar a atenção para a circunstância de que qualquer que fosse o tema de qualquer norma infraconstitucional ou de documento legal que contribuísse, levasse ou fragilizasse a igualdade entre os estados da federação,
não poderia ser considerado recepcionado pela Constituição de 1988, porque é expressamente proibido numa federação fazer distinção entre os estados, como foi aqui anotado com muito realce pelo ministro relator. Ou seja, independente de ser este tipo de atividade, a circunstância de que se entregar uma atividade a alguns estados e impedir, proibir que outros o tenham, evidentemente cria uma desonomia entre os estados e, por isso, significa exatamente o antifederalismo. E só por isso já seria inconstitucional, no caso não recepcionado o Decreto-Lei 204. O voto do ministro Ricardo Lewandowski foi baseado na Carta Magna Brasileira. Para ele, não há na Constituição nenhuma proibição de que os Estados-membros explorem as loterias. Terminou dizendo que a decisão do STF chega num momento complicado dos estados, que estão comprometidos por questões orçamentárias. E essa competência residual, esse instituto, vem se repetindo em nossas constituições. E na presente Carta Magna de 1988, ela encontra abrigo justamente no parágrafo 1º do artigo 25, que estabelece que todas as competências que não sejam vedadas aos estados, ou que não sejam outorgadas, não tenham sido outorgadas à União, podem ser perfeitamente exercidas. E não há em nenhum trecho da nossa lei maior uma proibição a que os estados explorem as loterias. O ministro Gilmar Mendes elaborou muito bem sobre esta temática. O ministro Alexandre de Moraes nos brindou agora de forma sintética com essa distinção que já foi feita pelo relator, mas que Sua Excelência novamente fez, entre a competência legislativa, que é da União, e a competência administrativa ou material de explorar as loterias, que é, sem dúvida nenhuma, dos estados. E parece-me que esta matéria, então, ficou absolutamente pacificada. E a solução a que o Supremo parece chegar é a que mais prestigia a possibilidade dos estados auferirem recursos nesse momento em que os respectivos erários estão depauperados, especialmente pelo exagero da implementação de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico que não entram nos fundos de repartição tributária, nos fundos fiscais beneficiando os estados. Portanto, os estados hoje, nessa situação complicada que se encontra do ponto de vista orçamentário, parece-me que tem, na exploração das competências, uma fonte de recursos que pode e deve, a meu ver, ser explorada. Portanto, senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator nas suas conclusões. O ministro Marco Aurélio começou falando sobre coincidência interpretativa. E aí relembrou um voto em um julgamento de 2004 em que foi vencido pelos demais ministros. Para ele, a pregação à época foi uma possibilidade de sucesso no futuro, o que estaria acontecendo agora, nesse julgamento de 2020. Ele terminou o voto acompanhando os demais ministros. É coincidência interpretativa considerada a Constituição Federal e a legislação envolvida na espécie. Por que procedo a essa observação? Porque em 2004, examinando uma DIN, a 2847 DF, contra a legislação do Distrito Federal, fiquei sozinho, vencido, no que sustentei o que agora é prevalecente no mesmo colegiado. E é prevalecente sem mudança da legislação. No final da judicatura, isso muito me gratifica, porque vejo que não preguei sem possibilidade de sucesso no amanhã. Reporto-me e faria a juntada, não tomaria o
o tempo dos colegas com as 14 folhas redigidas à época, em um pedido de vista, ao voto que proferi. E, como eu disse, foi um voto isolado, mas que hoje é um voto prevalecente e se soma ao voto dos colegas, ao voto do relator. Não creio que, à época, o relator estivesse no colegiado em 2004. Não sei exatamente a data em que tomou posse o ministro Gilmar Mendes, né? Mas se estivesse no colegiado à época, votaria, estou certo, porque presumo que normalmente ocorre, não o extraordinário, me acompanharia no voto que proferir. Acompanho Sua Excelência quanto às arguições de descumprimento do preceito fundamental e acompanho também no julgamento das audiências. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, falou que a sua decisão foi à luz de uma análise econômica do direito. Ele enfatizou que a decisão do plenário foi eficiente, tanto desse ponto de vista como do ponto de vista jurídico. É uma questão ideológica própria, é que eu tenho me dedicado e sou muito partidário dessa nova escola do pensamento jurídico, a escola da análise econômica do direito. Então vejam, Vossas Excelências, que através de uma interpretação teleológico-sistêmica, chegamos à conclusão de que, malgrado a atividade normativa seja da competência exclusiva da União, isso não obsta que a atividade administrativa seja exercida pelas unidades federadas, máxime quando se sabe que as loterias estaduais arregimentam fundos importantes para as unidades federadas. De sorte que, sob esse ângulo da análise econômica do direito, entendo que conseguimos proferir uma decisão extremamente eficiente sob o ângulo jurídico. Eficiência é um conceito inerente à economia nessa sua interface com o direito. Por fim, proclamou o resultado do julgamento, que, por unanimidade, declarou que o monopólio da União, previsto no Decreto-Lei de 1967, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Com esse entendimento, o STF validou a exploração das loterias por parte dos Estados-membros. Já a DIA ajuizada contra as normas do Mato Grosso, que regulamentam a exploração de modalidades lotéricas, foi julgada improcedente. A Corte, coesa por unanimidade, julgou procedentes as ADPFs 492 e 493. É improcedente a ADI, improcedente a ADI 4986, tudo nos termos do voto do relator. E assim a gente encerra mais um Grandes Julgamentos. Você pode acompanhar a nossa programação no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Endereço: TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau.